Hoje eu vou falar sobre autoestima e as escolhas sentimentais. A autoestima é um problema terrível do ser humano que tem que ser bem claramente separado da vaidade. A autoestima é o juízo que eu faço de mim mesmo, é o julgamento e a avaliação que eu faço de mim mesmo. Não tem nada a ver com a vaidade, que depende de eu me sentir prestigiado porque os outros têm uma ideia positiva ou legal de mim, ou a humilhação, que na realidade quando os outros têm, que depende dos outros terem uma ideia negativa ou desagradável a meu respeito. Então a vaidade depende dos outros, a autoestima é um fenômeno interno, pessoal, eu comigo mesmo. O mais relevante aspecto da autoestima, do ponto de vista das escolhas sentimentais, é que tem dois tipos de autoestima para baixo. Baixa autoestima é o usual, é muito raro o indivíduo ter de si um juízo exaltado, para cima, ele achar que ele é muito legal, muito melhor do que ele é. A maior parte das pessoas que agem assim é por fingimento. Muito poucos indivíduos têm efetiva autoimagem muito positiva ou acima daquilo que é verdadeiro, e isto são casos até próximos da patologia que não interessa para nós discutir aqui. Agora, a baixa autoestima ela depende de duas fontes. Uma deriva do indivíduo ter um ideal de si mesmo, né? Quer dizer, ele se comparar com um ideal de si mesmo muito alto. Então aí isto compõe sentimentos de inferioridade, não porque o indivíduo por si seja uma pessoa ruim, mas porque ele se compara com um referencial quase que inatingível. Então a baixa autoestima às vezes deriva de um sentimento de inferioridade que tem a ver com um ideal de si mesmo, né? Que eu mesmo fabriquei ou que outros propuseram para mim, quer dizer, então existe uma coisa que a gente chama de ego ideal e existe um ideal do ego. O ideal do ego é o que eu mesmo, vamos dizer, supus e propus para mim como perfeição. E o ego ideal é alguma coisa que eu recebi de fora, como algo que eu, vamos dizer, queira preencher um ideal que me foi vendido. Em qualquer dos dois casos, estou sempre trabalhando com um ideal e eu estou sempre, portanto, abaixo desse ideal, porque a realidade é sempre inferior à ideia, e aí o sentimento de inferioridade é um sentimento de inferioridade injusto, não porque eu não tenha qualidades, mas porque eu estou me comparando com alguma coisa muito elevada, muito superior e até certo ponto indevida. O outro tipo de sentimento de inferioridade que define baixa autoestima é quando eu mesmo estou insatisfeito com certas características da minha maneira de ser, da minha personalidade, do meu modo de viver. Então eu estou insatisfeito com o fato de ser preguiçoso, com o fato de ser um indivíduo indolente que não faz as coisas que combina, o fato de eu ser uma pessoa mentirosa, o fato de eu ter conduta moral que eu mesmo não aprovo, quer dizer, eu descontente comigo mesmo com motivo justo. Então esta é uma baixa autoestima verdadeira. Eu acho que eu devia ser disciplinado, eu devia ser um indivíduo que faz exercício, devia ser um indivíduo que me alimenta corretamente, devia ser um indivíduo leal aos amigos e aos parceiros sentimentais, eu devia ser uma pessoa decente de caráter e não sou nada disso. Então aí há uma baixa autoestima derivada de verdadeiras razões. Este tipo de baixa autoestima, em geral, é o que mais finge que tem boa autoestima, quer dizer, é o que gosta de falar, eu me amo, eu sou um cara legal, gosta de fazer propaganda de si mesmo, que é uma propaganda mentirosa, porque de fato eles têm de si um juízo ruim, porque eles sabem qual é a verdade e sabem aonde é que eles falham segundo o critério de avaliação deles mesmos, quer dizer, eles estão abaixo do critério deles. No primeiro caso, o indivíduo está abaixo de um critério ideal que ele sonhou. Aí o sentimento de inferioridade ou a baixa autoestima é injusta. Aqui não, aqui o indivíduo está abaixo daquilo que ele acha que ele deveria e poderia realistamente ser. Então aqui, de fato, estamos diante de uma verdadeira baixa autoestima. O curioso é que na hora das escolhas sentimentais, o mecanismo é o inverso. O indivíduo que acha que vale menos do que vale, ele acaba escolhendo um parceiro que seja... porque quase sempre as pessoas por baixa autoestima escolhem o seu oposto. Se eu sou uma pessoa legal e eu tenho uma baixa autoestima, eu vou escolher como oposto alguém que provavelmente
é uma pessoa muito diferente daquilo que eu sou. Se eu sou tímido, se eu sou inibido, se eu sou introvertido e eu acho isto, por exemplo, coisas negativas porque não estão de acordo com a minha expectativa de mim mesmo, eu vou buscar um parceiro que seja extrovertido, simpático, agradável, sociável, etc. E quase sempre, sem perceber, acabo escolhendo para pior. Ou seja, um indivíduo que tem sentimentos de inferioridade muito grandes, não porque ele não seja uma pessoa legal, mas porque ele se compara com um ideal de perfeição. E ele vai escolher o seu oposto, ele acaba escolhendo como oposto alguém que de fato é portador de sentimentos negativos e de atitudes que podem aparentemente ser pessoas muito simpáticas e sociáveis, mas por dentro são menos esforçadas, menos sérias nas suas atividades, são pessoas menos dotadas de virtudes morais, etc. E acaba escolhendo mal. Quer dizer, as melhores pessoas que têm sentimento de inferioridade e injusto acabam escolhendo algumas das piores pessoas efetivamente e, portanto, fazem uma escolha por oposto, uma escolha para pior. Aqueles que sabem que não são legais, que têm, portanto, uma autoestima para baixo genuína, porque eles não são pessoas confiáveis, esforçadas, disciplinadas, esses também vão buscar o seu oposto. E na busca do oposto, eles acabam se ligando justamente às pessoas mais legais. Então há uma inversão. Os menos legais se ligam aos mais legais e os mais legais acabam se ligando aos menos legais. É evidente que as escolhas sentimentais não dependem só da autoestima, não é? Medo da felicidade, medo da fusão romântica, medo de perder a individualidade, vários medos também empurram as pessoas para escolher o seu oposto. Quase sempre a escolha é fundada em opostos, a autoestima baixa influi nesse tipo de escolha e é uma das lutas maiores que eu tenho tido já há mais de 30 anos, tentar induzir, seduzir e convencer as pessoas que as boas parcerias são aquelas fundadas em afinidade, pessoas parecidas com a gente, e se as pessoas parecidas com a gente não são legais, a gente que trata de evoluir e crescer e entrar em sintonia com a gente mesmo e acabar se conciliando com o jeito de ser da gente para poder finalmente escolher parceiros realmente em sintonia e parecidos com a gente, porque é com esses que a gente vai conseguir estabelecer relações mais próximas daquilo que sejam as relações de amizade, relações afetivas essas que são as que têm real garantia de algum futuro neste mundo em que os vínculos são todos eles muito fluidos, muito líquidos e muito fáceis de terminar. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no meu canal no YouTube. Inscreva-se, participe, acompanhe. Eu espero vocês nas próximas vezes.